paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e seu coração, passando para trazer uma palavra para o seu coração nesta hora. Aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do chamado. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Somente até aqui. Vou falar um pouquinho sobre o chamado. O que nós observamos aqui? Deus não chama ninguém parado. E aquilo que nós fazemos, que muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo, é o que Ele vai usar, porque na realidade Ele usa as nossas habilidades. E nós vemos que quando Ele viu esses dois discípulos pescando, Jesus chamou, fez um chamado para eles. Mas o que eu quero chamar a atenção de você nesta hora, que o primeiro chamado dos dois discípulos teve uma promessa, e o segundo chamado não teve uma promessa. Por quê? Você sabe por quê? Você sabe responder por quê? Nós vemos aqui, Jesus falou assim, ó, vinde após mim, o versículo 19, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largaram tudo, largaram as redes, porque agora eles não precisariam mais das redes, porque agora eles seriam as redes. Então nós vemos aqui a importância, sendo que no outro chamado dos filhos de Zebedeu, eles estavam consertando as redes. Olha só que interessante. E o Senhor falou só, vinde após mim. Não fez uma promessa que eles seriam pescadores, mas apenas fez o chamado. Então nem todo mundo que tem um chamado tem uma promessa, entenda isso. Nós vemos que os dois, que nós podemos observar aqui, tanto Pedro, quanto André, o Senhor falou assim, olha, eu vos farei pescadores de homens. Então na realidade, eles sendo a rede, porque eles largaram a rede, mas eles seriam a rede para pescar, só que os outros dois estavam consertando a rede. Parou para analisar sobre isso? Que interessante. Existem pessoas que vão ser rede no reino do Senhor, e existem pessoas que vão consertar as redes. Então, tanto um quanto o outro teve o seu chamado. Entenda isso. O chamado não é igual, cada um tem o seu chamado em Deus. Abra o seu coração e se ligue em Deus, sabendo que mesmo que você não tenha uma promessa diante do Senhor, mas você tem um chamado diante dele. Aproveite esse chamado. Tome posse desse chamado sobre a sua vida. Esteja atento à voz de Deus e àquilo que Ele propôs para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e beijo no coração.